Nenhum relato sobre os últimos anos, dias ou momentos de Fred Mercury é tão fiel quanto o de Jim Hutton. O cabeleireiro, morto em 2010, se relacionou com o lendário vocalista do Queen, de 1985 até o último dia da vida do astro, 24 de novembro de 1991. Ele viu todo o sofrimento do cantor de perto. O relato está presente no livro Mercury and Me, escrito por Jim Hutton e Tim Wapshott, e lançado em 1995. No dia 24 de novembro de 1991, há 32 anos, o mundo do rock ficava sem um dos seus maiores talentos. Com apenas 45 anos, Fred Mercury, o vocalista, pianista e principal compositor da banda inglesa Queen, perdia a batalha contra o vírus da AIDS e saía de cena. Numa época em que a mais eficaz droga contra a doença ainda era o AZT, azidotimidina, e os coquetéis antirretrovirais não haviam sido descobertos, o preconceito contra os soropositivos era imenso. Talvez, por isso, apesar dos boatos insistentes dos tabloides britânicos, que já vinham noticiando, durante todo aquele ano de 1991, que Fred Mercury tinha AIDS, o astro pop só declarou oficialmente que era portador do vírus, um dia antes de morrer. Os sinais de que o vocalista do Queen, declaradamente homossexual, convivia com o vírus pareciam claros para os fãs. A banda não fazia turnês desde 1986. Nas raras aparições públicas, ele estava bem mais magro. Nos 2 clipes que foram feitos para promover o álbum Innuendo, as imagens eram em preto e branco, e Fred aparecia maquiado ou fantasiado. Para o baterista Roger Taylor, colocá-lo caracterizado era uma boa camuflagem. A maquiagem, a peruca, o preto e branco, ajudaram a esconder o fato de que Fred já estava bem doente. Naquele que foi o último álbum de estúdio do Queen com Fred Mercury, os fãs também consideraram a música The Show Must Go uma despedida em vida. Afinal, alguns trechos do single diziam: "O show tem que continuar, vou enfrentar com um sorriso, eu nunca vou desistir." Fred Mercury, nascido em Zanzibar, atual Tanzânia, em 5 de setembro de 1946, sob o nome de Farrokh Bulsara, realmente, não desistiu. No último ano de vida, mudou-se, com os outros 3 integrantes da banda, para a pacata cidade suíça de Montreux, para ficar próximo ao estúdio de gravações. Fred dizia: "Eu posso ir hoje por algumas horas." E nós aproveitávamos para tirar o melhor dele. Ele dizia: "Escrevam qualquer coisa, que eu canto", rememorou o guitarrista Brian May, em entrevista. Dores severas afligiam Fred Mercury, diariamente, em seus momentos derradeiros. Segundo Jim Hutton, a última vez que Fred esteve consciente foi em 21 de novembro de 1991, uma quinta-feira, 3 dias antes da morte dele, quando Hutton o visitou na Garden Lodge, mansão extravagante que Mercury tanto gostava. Jim Hutton se deitou ao lado de Fred Mercury. O vocalista disse, suspirando: "Pronto, todos saberão." Na ocasião, Fred se referia à carta em que anunciava, oficialmente, que estava com AIDS. Ela foi enviada à imprensa e divulgada no dia 23 de novembro, um sábado, apenas um dia antes de sua morte. Já no dia 23, às 22 horas, Fred Mercury começou a se contorcer de dor e pediu seus remédios aos gritos, que eram 4 pílulas analgésicas. Descrente, Fred Mercury havia abandonado o tratamento com AZT e outros medicamentos algum tempo antes. Jim Hutton dormiu abraçado a Fred nesta noite. Na madrugada do dia 24, um domingo, Fred Mercury acordou Jim Hutton e pediu que ele o trouxesse uma fruta. Hutton levou fatias de manga e um copo com suco, para combater a desidratação que Fred sofria. Pouco após as 3 horas, Fred acordou Jim de forma brusca. Seu rosto mostrava desespero. Fred abria a boca desesperadamente, apontando para a garganta. Hutton não sabia o que fazer. Cerca de 30 minutos depois, um dos enfermeiros de Fred Mercury, chamado Joe, chegou ao local. Ele viu que havia um pedaço de manga na garganta de Fred, que, sem forças, não conseguia nem engolir, nem cuspir. A fruta foi retirada. Às 6 horas, Fred pronunciava as suas últimas palavras: "Xixi, xixi." Joe e Jim Hutton levaram Fred ao banheiro, pois ele não conseguia se locomover. Quando o colocaram de volta na cama, ouviram um barulho de um osso quebrando. Fred Mercury se contorceu de dor e passou a ter convulsões.
O médico Gordon Atkinson chegou ao local e receitou uma injeção de morfina a Freddie Mercury, mas o vocalista era alérgico à substância. Horas depois, Elton John e Dave Clark, amigos de Fred, o visitaram. O cantor estava com os olhos opacos e mal respondia a estímulos externos. Sem forças, Freddie Mercury não conseguiu pedir para que o levassem ao banheiro. Então, fez suas necessidades na cama, onde estava deitado. Jim Hutton trocou as roupas de Fred, que, com muito esforço, subiu levemente a sua perna esquerda. A perna logo perdeu força e, assim, Jim Hutton percebeu que Fred estava morto. Jim abraçou Fred e o cobriu de beijos. O sofrimento havia acabado.